Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao estudo do livro Filosofia Espírita. Estamos nos preparando para mais uma lição que comenta as questões do Livro dos Espíritos. Filosofia Espírita é de autoria do Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Miramês comenta todas as questões do Livro dos Espíritos. E então, temos um grande estudo pela frente. Estudarmos 1018 questões que estão no Livro dos Espíritos. Já imaginou? E então, estamos no primeiro livro. Graças a Deus, já aprendemos muitas orientações nós recebemos. E, com certeza, temos a expectativa de podermos criar um ambiente mais favorável ao entendimento. À medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos nos sentindo mais aptos a captar essas lições, estes ensinamentos. Não é assim? E então, hoje teremos um estudo muito contagiante. Primeiramente, eu quero pedir permissão a vocês para fazermos uma divulgação que amanhã nós teremos uma palestra na nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. Teremos o doutor Marcos Alberto com a palestra Levanta-te e anda. Será na Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui em Piuí, Minas Gerais. Dia 25, amanhã, sábado, às 16 horas. Para quem não conhece o nosso endereço, fica a rua Padre Francisco Goulart, número 288. E então, se você reside aqui em Piuí ou próximo na nossa região, faça um esforço de ir. Será uma palestra muito importante. Como nós vemos, é uma mensagem muito atual, sempre atual, né? As mensagens da doutrina espírita sempre vêm ao encontro das nossas necessidades. E nós também teremos a apresentação do livro que o próprio doutor Marcos escreveu, Memórias de um Toxicômano. E então, para quem deseja adquirir esta obra, amanhã ele estará apresentando para nós. E um detalhe que nós queremos falar sobre Dr. Marcos é que ele é juiz de direito e reside na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E então, esperamos por vocês que estão aqui próximos de nós, para que nós possamos aprender um pouco mais dessas lições que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina espírita tem para nos oferecer, né? E vamos então fazer uma prece com muita confiança, pedindo a Jesus e aos bons espíritos
que nos auxiliem nesses momentos. Senhor, a tua misericórdia está sempre presente em nossas vidas. Jamais estamos desamparados. Divino amigo, lembrando de tuas palavras, buscai e achareis. Aqui estamos, buscando um pouco mais de entendimento, de compreensão das leis divinas, para nos aperfeiçoarmos, para progredir, nos iluminar. Por isso nós te pedimos que nos auxilie, que nos ajude em nossa pequeninez, nas nossas deficiências, que nós desejamos ser trabalhadores na tua seara. Que esta paz, Senhor, permaneça junto de nós, que esta luz ilumine nossos pensamentos e nossos passos. Assim seja. Graças a Deus. Nós então vamos à leitura Filosofia Espírita pelo Espírito Miramês, médium João Nunes Maia. Lição 27. 2 forças e um comando. Comenta a questão do Livro dos Espíritos, de número 27. Pergunta Allan Kardec. Há então 2 elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Resposta: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio
sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Subpergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Como nós já havíamos mencionado, um tema bastante marcante para nós, bastante interessante ao nosso conhecimento, porque faz parte de tudo aquilo que nós entendemos da vida dos seres, tanto encarnados como também desencarnados, não é? Tudo que existe no universo. Mas então a pergunta de Allan Kardec seria só os dois elementos gerais, a matéria e o espírito, que existe no universo? E a resposta foi afirmativa, sim, né? E acima de tudo, Deus, que é o Criador, a fonte de tudo o que existe no universo. É assim? E para nós, então, começamos a refletir a perfeição que existe em tudo o que Deus criou. Não é? Estamos vendo aí, Deus, Espírito e Matéria constitui a Trindade universal. Onde o nosso pensamento conseguir chegar nesse universo infinito, tudo é sintetizado por esses três elementos. Ou melhor, Deus é a fonte, né? Deus é o Criador, é o Pai de tudo que existe, como nós vimos. E Espírito e matéria são criações do Pai. É isso? Mais um detalhe que nós precisamos começar a refletir. Precisamos, ou melhor, o Espírito precisa de manipular a matéria através desse fluido universal. Porque sem esse fluido universal, não existe como o Espírito fazer o trabalho na matéria. Não tem como ele agir para desempenhar as suas atividades aqui no plano físico. O Espírito necessita da matéria. Para quem acompanhou o nosso estudo de ontem, que nós vimos sobre o perispírito, tem tudo a ver com esta colocação que nós estamos vendo. O perispírito é o intermediário do espírito e do corpo físico. E aqui nós estamos vendo justamente essa definição. O elemento material que tem que se juntar ao fluido universal para que o espírito possa fazer com que a matéria obedeça aos seus desígnios, às suas determinações, né? O espírito não tem como exercer uma ação sobre a matéria sem estar ligado com este fluido universal. É isso? E temos esta outra explicação que nos faz lembrar também o perispírito. De certo ponto de vista,
é lícito classificá-lo como elemento material. Esse fluido universal pode ser classificado como elemento material, porque ele tem propriedades da matéria, né? Ele se distingue da matéria bruta, da matéria grosseira, por propriedades especiais. Assim como o perispírito, ele é semimaterial, para que o espírito possa movimentar aqui no corpo físico, esse fluido também tem propriedades especiais. Aliás, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é formado dos elementos que o planeta nos oferece, né? Cada espírito, quando se reencarna, o seu perispírito é composto dos elementos daquele planeta. E então é justamente esse elemento, esse fluido universal, que compõe as propriedades desse perispírito para se ligar ao corpo físico. Não é isso que nós estamos vendo? Se o fluido universal fosse positivamente matéria, o detalhe aí, ele tem propriedades especiais relacionadas à matéria, mas ele não é somente matéria, porque se ele fosse, está dizendo aqui, se fosse positivamente, também o espírito poderia ser matéria. E o espírito não é matéria como nós entendemos, não é? É isso que a espiritualidade está nos descrevendo agora. Esse fluido universal, ele é colocado entre o espírito e a matéria. Olha o detalhe, é fluido. E nós fizemos questão de grifar a palavra fluido, porque existe o fluido, quando tem acento no i. Fluido é diferente. Fluido é aquele que flui. Tem muito mais fluidez do que o fluido. O fluido, geralmente, ele é líquido, né? É uma substância líquida, então é fluido. Aqui é fluido. É muito mais sutil ainda do que o fluido. Concorda? Como a matéria é matéria e suscetível, olha aí. Então, as propriedades que ele tem, pelas suas inumeráveis combinações com a matéria, de ser manipulado pelo Espírito, ser trabalhado pelo Espírito. Então, o fluido universal é a fonte onde todos os elementos materiais são formados. Através dele existe essa infinidade de elementos que a física conhece, que a ciência conhece, né? E com certeza existem outras que nós, seres humanos, ainda não podemos perceber. Nós estamos vendo aqui, sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, tudo aquilo que a ciência já descobriu com relação aos elementos materiais, né, nós lembramos daquela tabela periódica, né, que nós, quando estamos estudando, aprendemos lá na química, a tabela periódica. É aquele tanto de elementos, mas aqui nós estamos vendo que é uma parte mínima que nós conhecemos. Concorda? E então existem outras que estão fora do nosso alcance de percepção. Correto? Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, são 3 classificações. Ele pode ser chamado de primitivo ou elementar também, de onde surgiu tudo, não é isso? Da fonte primeira, que é Deus, emana esse fluido universal, sendo o agente de que o Espírito se utiliza.
É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Muito interessante isso aí, né? Ela não teria a sua estabilidade, né? E nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. E então, a gravidade faz com que nós fiquemos sobre a superfície do planeta, da Terra, né? Essa é a força da gravidade, é o que ele está dizendo aí. As qualidades que a gravidade lhe dá. Então, esse fluido permite com que os elementos materiais possam estar parados ou estacionados ou posados, né, em um ponto do planeta. Caso contrário, ele não teria como ele permanecer sobre a Terra. Não é assim? Estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, é uma das formas de nós entendermos como é elementar esse fluido aí, né? De onde tudo surge. E na subpergunta, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E então a resposta está bem clara. É suscetível de inúmeras combinações. E então, esse fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, né? E então, um detalhe aqui que nós estamos vendo, ó, é uma matéria mais perfeita, né, propriamente falando, o que eles estão dizendo para nós aí. É uma matéria mais perfeita, mais sutil, e se pode considerar independente. Muito interessante essa afirmativa aí, né? Vamos ver as palavras de Miramês. 2 forças e um comando. A filosofia espírita é um assunto hiperfísico que enche a atmosfera de encantos e de esperança. A maior beleza dessa literatura é que ela nunca para no tempo nem no espaço, além de ser movida pelo progresso que estimula e dá uma feição divina às revelações. É uma observação muito importante para nós refletirmos, né? A filosofia espírita, esses ensinamentos, esse código divino que nós recebemos através do Livro dos Espíritos, das orientações da espiritualidade maior, das revelações que a espiritualidade vem trazendo até nós através de Allan Kardec, nos traz então um encanto e uma esperança. Encanto porque nós admiramos a perfeição de tudo o que Deus criou. Tudo que nós observamos na natureza de criação divina nos enche de admiração. Não é assim? Ficamos embevecidos, né? Para quem tem essa sensibilidade de analisar o que Deus criou, o que Deus faz e coloca à nossa disposição, ao nosso alcance, ao alcance das nossas percepções. Tudo é beleza, tudo é maravilha, tudo é perfeição que sai das mãos do Criador, não é? E esperança porque se Deus cria com tanta perfeição as leis que nos garante essa estabilidade
no nosso mundo, no universo, o que Ele então não terá programado para nós, seus filhos. Não é assim? Então a nossa esperança é cada vez maior, mais certa, porque vamos entendendo o amor que Deus tem por nós. Não é assim? A maior beleza dessa literatura é que ela nunca para no tempo. Um detalhe muito importante para refletirmos. O livro dos Espíritos será sempre estudado, porque é fonte da espiritualidade maior, das luzes que vêm dos planos superiores. E então pode passar milênios e nós estaremos estudando essas obras de uma forma conforme a nossa capacidade de entendimento. Hoje, as nossas limitações ainda são bastante restritas, não é? A nossa percepção, os nossos sentidos. Mas daqui a 1000 anos, vamos sonhar, a esperança chegando junto de nós. Daqui a 1000 anos, estaremos mais aperfeiçoados. Se há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos, vamos voltar, fazer uma retrospectiva, quando Jesus esteve aqui. Se há 2000 anos atrás, nós tínhamos uma percepção diferente da que temos hoje, e hoje, graças a Deus, estamos melhores preparados para entender as verdades que o Cristo trouxe. Vamos imaginar daqui a 1000 anos, com essas luzes que a doutrina espírita está nos oferecendo. E então, não é atmosfera de encantos e de esperança? Temos sim que agradecer muito a Deus e a Jesus por essas oportunidades, não é? Continuando as palavras de Miramês. Há duas forças distintas, consubstanciadas no mesmo princípio, e um comando central com personalidade independente, como comando único de todas as coisas: matéria e espírito e Deus. Todavia, entre uns e outros, necessário se faz a existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros, de conformidade com a pureza da forma ou da inteligência. E aqui nós queremos pedir desculpas, porque a digitação ficou de uma forma equivocada. Não é fluidos, igual está aí, é fluidos, né? A existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros, de conformidade com a pureza da forma ou da inteligência. Isso nós estamos vendo conforme seja a evolução da forma e da inteligência do espírito encarnado e da sua roupagem, não é? A forma com que a matéria está sendo revestida. E então esse fluido vai sendo cada vez mais imponderável, mais rarefeito. Lembramos mais uma vez do perispírito que nós ontem estudamos. Vimos que o perispírito acompanha a nossa evolução. O espírito vai evoluindo, vai fazendo com que o seu perispírito também se transforme, se evolua, né? Os elementos vão ficando cada vez mais sutis, mais rarefeitos, de acordo com a evolução espiritual do espírito, do ser, né? É o que nós estamos vendo aí. É
a existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros. Perceberam bem? Não podemos confundir essas divisões altamente distintas umas das outras, pelo seu modo de ser, pelas vibrações correspondentes ao estado em que se encontram, na posição de servos do Senhor. Esta é uma forma de nós entendermos, né, essa distinção entre o fluido animalizado, o fluido espiritual e o fluido semimaterial, né, que está entre os dois campos, né? Então não podemos confundir essas divisões altamente distintas umas das outras. Justamente como ele está dizendo, pelas vibrações correspondentes, o estágio em que se encontra, né? O campo em que estão sendo observados, na posição de servos do Senhor. Tudo é graças às obras do Pai, né? Matéria é matéria, espírito é espírito e Deus é Deus. Porém, a matéria vem do espírito e o espírito vem de Deus. Certos pormenores que desconhecemos, mais tarde nos serão revelados quando a nossa evolução comportar tais segredos, na gravação das nossas necessidades. Então, essa colocação fica bem claro para nós, né? Nós entendemos a diferença de espírito e matéria e que Deus está acima de tudo. Não é isso mesmo? E um detalhe, a matéria vem do espírito. Porque o corpo, para ser formado, necessita do elemento espiritual. A matéria sem o espírito não é nada. E então, o que faz com que a matéria seja formada aqui no plano físico é justamente o espírito com o elemento intermediário, que é o perispírito, que dá forma ao corpo físico. Não é isso? E então ele está dizendo, e nós temos que entender isso aí, certos pormenores que desconhecemos. Nós não temos condições de perceber alguns detalhes que estão fora do nosso alcance, pela nossa condição de inferioridade. Não é? Nós gostamos sempre de lembrar, quando a humanidade estiver mais avançada, mais evoluída, especialmente no que tange à moralidade, ao seu aspecto moral. E então nós vamos começar a divisar, a conhecer e a enxergar coisas que na atualidade nós não temos condições. Não é isso? E ele diz aí, quando a nossa evolução comportar tais segredos, vai ser de acordo com as nossas necessidades. Por enquanto, devemos nos conformar com o que já nos foi dado através de inúmeras revelações e dados preciosos, por diversas vias que a inteligência suprema achou conveniente. Quando o discípulo está pronto, o mestre do saber aparece, muitas vezes de forma surpreendente. Olha só. Então, nós precisamos de nos contentar com o que já está ao nosso alcance. E vamos fazer uma observação. Nós ainda não sabemos aproveitar tudo o que nos foi revelado. Nós ainda não aproveitamos. Praticamente muito pouco aproveitamento nós tivemos das revelações. Olha aí, das inúmeras revelações e dados preciosos. E então, se a gente for fazer uma estimativa, nós não aproveitamos nem 10% daquilo que a providência divina
nos coloca ao nosso alcance. Não é isso? E então, temos que, primeiramente, aprender a trabalhar com tudo aquilo que já nos foi oferecido, aquilo que está ao nosso alcance, os talentos que a providência divina coloca em nossas mãos. Aí nós vamos lembrar daquela parábola dos talentos que Jesus nos traz. Uma forma maravilhosa de entender essas revelações. Quantos talentos a misericórdia divina nos concede? E o que nós estamos fazendo com esses talentos? E então, nós temos que nos conformar com o que nos foi concedido e aproveitar ao máximo tudo que está no nosso alcance. Não é verdade? Quando o discípulo está pronto, o mestre do saber aparece. Isso aí é uma afirmativa que nós precisamos de compreender. Se nós fizermos por onde, outras colocações que Jesus nos faz. Olha aí, o que ele está dizendo, que meramente está dizendo para nós. Quando o discípulo está pronto, o mestre do saber aparece. Jesus fala para nós lá no Evangelho. Aquele que tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Não é o que nós estamos vendo aí? Quando o discípulo está pronto, o mestre do saber aparece. E então, se nós estamos indo em busca da conquista do entendimento, da ciência, da sabedoria que está ao nosso alcance, nós vamos ser beneficiados com outras revelações. Não é isso que nós estamos vendo aí? De uma forma surpreendente, sem que nós saibamos como que chegará, mas vai chegar, né? Se nós conquistamos pelo nosso esforço, porque a evolução depende de cada um de nós. Nós somos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso crescimento espiritual. Não é assim? O homem inteligente deste fim de século está compreendendo a existência do fluido sutil na natureza, apresentando muitas escalas vibratórias, sentindo a comunicação deste fluido em todas as direções da vida. Ele é comandado pelo espírito, mas com alta ressonância da matéria. Ele é o intermediário entre um e outro, para que nada fique separado do comando central, que é Deus. E então nós deixamos grifado essa palavra século, porque a obra foi escrita no século passado, no século XX, não é? E então, vamos ver Miramês comentando aí, que o ser humano já está compreendendo a existência desse fluido. E mais uma vez estamos vendo aí a digitação equivocada. Mas fica a observação. Fluido sutil na natureza. Então o homem vai percebendo isso aí. As escalas vibratórias que o ser humano vai desenvolvendo condições de perceber. Né? Em todas as direções da vida. É o comandado pelo Espírito. Ressonância da matéria, tudo isso aí, com o avanço da tecnologia, da inteligência, dos recursos humanos, dos recursos que a humanidade vai adquirindo, vamos aprimorando essa percepção, né? Mas ele dizendo, em nada fica separado do comando central, que é Deus. Este fluido universal dimana do Criador na sua pureza virginal e ao sair das sutilezas peculiares da sua fonte, começa a se transformar, obedecendo às regras e formando ambientes
sem que a nossa inteligência possa determinar os seus caminhos, por serem indescritíveis até a matéria bruta de formas variadas. Então, essas colocações é que a gente começa a refletir, e muitas nós não vamos ter aquela percepção mais abrangente. Nós precisamos de começar a meditar nessas palavras, nessas colocações, para começarmos a entender o que ele está dizendo aí. Esse fluido universal dimana do Criador. Até aí tudo bem, né? Na sua pureza virginal, quer dizer, na sua pureza primitiva, né? Ao sair das sutilezas peculiares da fonte, começa a se transformar. Então, as transformações que o fluido cósmico universal vai sofrendo e obedecendo a regras, porque são leis divinas que regem tudo isso aí, formando ambientes, né? E a nossa inteligência não tem condições de delimitar essas transformações, de perceber, de registrar, né? Podemos observar os efeitos, né? Entendendo a causa, mas a forma com que chega a esse resultado final nós desconhecemos. Não é isso? Os caminhos, por serem indescritíveis, até chegar à matéria bruta de formas variadas. E então, a gente vai meditando, vai aprendendo a refletir, porque não vamos compreender tudo de uma vez. Não é verdade? Muitas questões do Livro dos Espíritos, nós vamos demorar um longo tempo para começarmos a perceber a realidade. Quem está estudando a doutrina espírita já há mais tempo, já percebeu isso, né? Lições que nós vimos há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, hoje nós estamos vendo e parando para refletir. Como é que eu não vi isso aqui antes? Concorda? Como é que eu não percebi essas orientações antes? Só agora que eu estou vendo isso. Porque nós estamos evoluindo. Estamos criando um ambiente propício para o entendimento, para a compreensão, né? São as leis divinas atuando junto de nós. Essas sendas percorridas pelo hálito divino do Pai Celestial à matéria e desta a ele, nas inenarráveis corridas de transformações das essências, não se encontram ao nosso dispor para que possam ser reveladas. É bom e justo que esperemos que elas surgirão na ordem que o mundo espiritual achar mais acertado. Então, nós temos que contentar com aquilo que nós estamos em condições de aprender, né? Mas eu achei muito interessante essa expressão que ele usa, do hálito divino, do Pai Celestial à matéria. A gente lembra da revelação de Moisés, quando naquele simbolismo da criação do ser, do homem aqui na terra, quando Moisés diz que Deus soprou em suas narinas, sopro de vidas. É assim que está lá na primeira revelação? E então, estamos vendo aqui, pelo hálito divino do Pai Celestial à matéria. Tudo vem do nosso Pai, do nosso Criador, nas inenarráveis corridas de transformações das essências. Imagina quantas essências existem que nós temos condições de entender e as que não temos, né? E então,
não se encontram ao nosso dispor, porque nós não temos condições, né? É bom e justo que esperemos que elas surgirão na ordem que o mundo espiritual achar melhor. Tem o tempo para tudo. A fruta não amadurece fora do tempo. Não é assim? Se a natureza física não dá saltos, a espiritual se movimenta com maior harmonia do que se pensa. Deus é a síntese de todas as harmonias. Nas modificações da matéria, para que ela se expresse em natureza diferente, sendo no fundo o mesmo elemento primitivo, existe a mão divina, o divino laboratório dos movimentos e o milagre aparecem pela vontade do comando maior. E então, meus irmãos, são colocações que nós precisamos analisar com muita calma, sem pressa de querer entender tudo, porque nós estamos começando a ter ideias que estão um pouco fora do nosso alcance de percepção, não é? Eu, intimamente, tenho alguma certa dificuldade de começar a perceber o total das colocações, mas está despertando as condições que eu possa, no futuro, entender melhor. Nas modificações da matéria, para que ela se expresse em natureza diferente, né? Sendo, no fundo, o mesmo elemento primitivo. E então, tudo é a transformação do mesmo elemento primitivo, que é fluido cósmico universal. A mão divina, a mão de Deus, o laboratório divino, né? Os movimentos, o milagre, tudo isso aí são obras da criação de Deus, né? Por isso, muitas vezes, nós ouvimos aquela expressão, esqueci a palavra. Desculpa, gente, me fugiu a palavra aqui agora. Mistérios. São mistérios da divindade, são mistérios de Deus. É o que nós estamos vendo aí. Nós ainda não temos condições de perceber, né? Mas com o tempo, vamos criando condições para perceber melhor esta criação, né? O homem de ciência deve e pode estudar essas combinações. No entanto, quanto mais sabe na faixa evolutiva em que se encontra, mais sabe que ainda não aprendeu o suficiente, vivendo no mundo das teorias, nos conceitos mutativos, por não ter encontrado ainda a verdade. Olha aí. E então, cada uma dessas frases vai ficando mais claro para nós. Se o homem de ciência, aquele que já tem uma inteligência, um desenvolvimento intelectual, uma sabedoria acima do comum, ele deve e pode estudar essas combinações, né? Mas quanto mais ele vai entendendo, quanto mais ele vai conhecendo nessa faixa evolutiva, ele mais sabe que ainda não aprendeu o suficiente. O que nós vimos nas palavras de Sócrates? Só sei que nada sei. Sócrates, que era e é considerado um dos mais sábios que já esteve aqui entre nós, né? Um filósofo que grandes verdades já tinha trazido para nós 600 anos antes da vinda de Jesus. E até hoje nós ainda temos uma certa dificuldade de entender as verdades, a sabedoria de Sócrates. Concorda? E então o que nós estamos vendo aí, né? Esses cientistas, essas pessoas de grande saber, eles podem e devem estudar, porque eles têm condições de aprofundar nessas combinações. Não é isso?
Mas ele vai chegar um momento em que ele vai perceber que não aprendeu o suficiente. E é uma evolução constante. O progresso é praticamente infinito. A mediunidade operante com Jesus Cristo, poderá ser um fulcro de mutações dos fluidos e magnetismo de variadas ordens, que aos homens chegarão de todas as direções para corrigir os desequilíbrios de variadas características. Olha aqui, gente, então aqui nós já estamos percebendo. Com Jesus, tudo começa a ganhar um campo diferente. Se a nossa mediunidade é operante, procurando dar enfoque na mensagem do Cristo, ela pode se transformar nesse fulcro de mutações dos fluidos e magnetismo. Quantas pessoas são beneficiadas pela mediunidade? Pessoas carentes, quando a pessoa precisa de um tratamento espiritual, precisa de uma orientação, precisa de um apoio moral. A mediunidade operante com Jesus vai realizar junto dessas pessoas coisas grandiosas. O próprio Jesus nos fala no Evangelho. Isso que eu faço, são palavras de Jesus. Isso que eu faço, vós também o podereis fazer. E muito mais. Não é isso? Então é o que nós estamos vendo nessas afirmativas de Miramês. A mediunidade operante com Jesus. E é o nosso esforço. É aquilo que nós deveremos procurar. O objetivo do nosso aprendizado, né? Da nossa busca pelo crescimento moral está nisso aí. Operar com Jesus Cristo, não é? Chegarão de todas as direções para corrigir os desequilíbrios de variadas características. Gente, então a gente vai começando a perceber que doutrina espírita é uma coisa fantástica. A misericórdia de Deus sempre presente. É o Consolador prometido pelo Cristo, não é? A mente humana adestrada nos conceitos do Divino Mestre, que exercita todos os dias as virtudes anunciadas por Jesus e por ele vividas, fica capacitada para fazer do éter físico o magnetismo puro que restabelece todas as coisas e harmoniza todos os corpos, doando ainda a todos os seres uma cota de energia donde nasce a maior esperança para os sofredores, a esperança de viver e confiar na vida em Deus. Gente, o alcance dessas colocações aí é muito grande. Nós precisamos de refletir. Eu convido a vocês depois tirarem um tempo para analisar essas palavras de Miramês. São palavras muito profundas. Ele está dizendo que quando nós estamos educados, adestrada é educada, nos conceitos do Divino Mestre. Quais são os conceitos do Divino Mestre? A Boa Nova, as lições do Evangelho de Jesus. E então, quando a nossa mente está adestrada, educada, nesse molde do Evangelho de Jesus, pode alcançar virtudes anunciadas por Jesus, né? E por ele vividas. É o que nós tínhamos falado antes, né? Quando Jesus diz, isso que eu faço, vós também podereis fazer. E então Miramês está dizendo que a mente, o ser humano fica capacitado de fazer do éter físico. Olha aí, olha o detalhe importante. O éter físico, aquilo que estamos trabalhando no campo físico, as
energias animalizadas, o ectoplasma, não é? Tudo aquilo que são riquezas que a providência divina coloca ao nosso alcance. E nós então vamos transformar em magnetismo puro, que restabelece todas as coisas e harmoniza todos os corpos. Gente, é muito profundo isso aí, né? Doando a todos os seres uma cota de energia. Vale a pena nós pararmos para refletir nisso aí. Muitas coisas nós vamos entender com essas palavras aí, concorda? De onde nasce a maior esperança para os sofredores. E vamos fazer uma observação. Todos que estamos aqui no planeta Terra, passamos por esses momentos de sofrimento. Momentos de dor, todos nós passamos, né? E então surge a esperança de viver e confiar na vida em Deus. Esta doutrina, gente, é uma dádiva, uma graça que Deus nos concede, né? Essas transmutações nascem na fonte de um estado d'alma divino, que se chama amor. A matéria e o espírito são como que um corpo onde se move o comando divino na sua maior expressão de ser o que é. Então, são palavras para nós trabalharmos no nosso mundo íntimo, nas meditações, no entendimento, na busca pela compreensão, né? Essas transmutações que são as modificações das potências que vêm do fluido cósmico universal, né? Nascem na fonte de um estado de alma, olha ali, estado de alma divino, que se chama amor. A palavra mágica, né? Amor é uma palavra mágica. Nós precisamos de aprender a desenvolver em nós, porque através desta força maior que é o amor, nós vamos entendendo todas as outras riquezas, não só na matéria, né? A matéria em todos os aspectos que nós, como espírito, somos capazes de manipular, de trabalhar para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? Onde se move o comando divino que vem da providência de Deus, né? Na sua maior expressão de ser o que é. Simples assim, né? Parece complicado, mas vamos aprendendo que há um ponto de tudo é natural, tudo faz parte das naturalidade que Deus coloca na natureza, né? Deus manifesta em sua criação o seu poder, a sua sabedoria em tudo que Ele criou. E nós, como seres criados, somos herdeiros de Deus. E então, fica aí para nós essas palavras, estas orientações que nós acreditamos vai nos ajudar a promover a nossa elevação espiritual, a nossa percepção de vida além da vida, não é? Gente, vamos finalizar, o tempo já está nos chamando a atenção, mas a lição era muito importante e bastante aprofundada, então precisamos de obedecer, né?
E vamos agora agradecer aos bons espíritos, mentores, anjos, guardiães. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre Divino e Médico das almas, por tudo que temos recebido, por essas luzes, por esses ensinamentos. Gratidão, Senhor. Que a Tua paz permaneça junto de cada um de nós. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos assim mais um estudo da filosofia espírita, pelo Espírito Miramês, mediunidade de João Nunes Maia, comentando as questões do Livro dos Espíritos, edificado por Allan Kardec. Muita paz, que Jesus nos abençoe, gratidão a todos.